Olá, povão, tudo bem? Nós acompanhamos recentemente que o governo do estado de São Paulo, sob a liderança do Tarcísio de Freitas, e do Feder, que é o secretário de Educação, decidiu não participar mais do Programa Nacional de Livro Didático, não utilizar livros didáticos físicos e adotar somente a versão digital desses livros. E aí começou um grande debate. Isso é bom? Isso é ruim? A grande maioria dos consultados falou que isso é ruim, que é uma medida equivocada. No final das contas, o governo do estado voltou atrás e resolveu continuar com os livros também impressos, físicos. Mas esse é um debate que não tem acontecido só no Brasil, ele tem acontecido também fora do Brasil. E eu fiquei estimulado a olhar essas pesquisas, quais são as comparações entre livros digitais e físicos, como é que são as experiências aí mundo afora de adoção. É claro que esse debate agora, ele voltou atrás, mas esse é um debate que naturalmente vai acontecer, Então eu quero falar sobre quais são os conhecimentos que a gente tem até agora sobre esse tema, e mais do que isso, dar aqui algumas sugestões para a gente avaliar de uma maneira séria, preparada, com tempo, cientificamente, em que medida que a gente pode pensar nesse tipo de solução. Fica aí para a gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História, fiz o meu doutorado em Educação pela PUC São Paulo e o meu pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo autismo e práticas com evidência, mas nesse canal aqui eu discuto metodologia científica, evidências científicas, E claro que educação é um tema fundamental, um dos temas prediletos que eu tenho aqui. Mas antes de eu continuar aqui para vocês, eu preciso explicar para vocês como é que funciona o PNLD. Porque eu suponho que tem muita gente querendo saber em que medida que isso faz sentido, Mas tem que entender como é que funciona o sistema brasileiro. Nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, e neste programa o governo federal ele cria lá uma série de diretrizes e aí as editoras vão produzindo livros que se alinhem com essas diretrizes, que tem a ver com o que a gente tem de normas sobre educação no país, BNCC e tal. E aí, esses vários livros, os que são aprovados pelo programa PNLD, eles são enviados numa versão para professor, uma versão que tem as respostas, tem algumas discussões sobre as opções que foram tomadas ali para as escolas. E as escolas decidem, então, em geral, a escola diz, eu quero tal livro, E aí a rede faz a decisão mais coletiva. A rede, por exemplo, municipal ou estadual. Eu, por exemplo, como professor, recebi inúmeras vezes o livro. Às vezes tinha um representante da editora que ia lá falar sobre o livro conosco e aí a gente decidia. No caso, quando eu trabalhava em escolas grandes, tinha vários professores de história que se reuniam, olhavam todos aqueles livros e aí a gente decidia qual era a nossa posição ali da escola. Às vezes isso era comprado conforme essa proporcionalidade, normalmente era, mas eu sei que às vezes você não consegue contemplar a decisão de todas as escolas, mas normalmente é. E aí a gente decidia ali. Quando eu estava em escola pequena, que a maior parte do meu tempo eu estive em escolas em que eu era o único professor de história, eu simplesmente dizia, eu quero esse livro, e aí depois vinha esse livro. Claro que isso é escolhido com bastante antecedência, E aí manda a remessa para a escola. Bom, então quando chegam os livros do PNLD, eles chegam mais ou menos a mesma quantidade de alunos que tem ali naquela escola, Só que eu, por exemplo, um professor de história daquela escola, o único professor, ou às vezes tem mais um professor só, eu não dou aula para todas as salas ao mesmo tempo, eu dou aula sala por sala. Então a gente pegava um lote, que era um pouco mais do que a quantidade de alunos da sala maior, E aí você deixava num lugar ou na sala, às vezes é sala ambiente, às vezes é na sala dos professores, e aí os alunos iam lá e pegavam aquele lote para a gente trabalhar, E aí você tinha uma série de outros livros, que estava guardado, porque, por exemplo, imaginar, você tem lá 10 salas, Você está trabalhando com uma, então você tem lá, por exemplo, 40 livros que você está trabalhando, você tem todos os livros referentes aos outros alunos que estão lá guardados, e aí, à medida que esses livros vão se desgastando, vão perdendo, uma coisa vai acontecendo, a gente vai repondo esse lote, E aí a gente consegue ter uma durabilidade. Portanto, eles não recebem o livro. Em geral, não recebem. O que acontece é que o livro ele tem uma duração. Então, depois de um certo tempo, você não pode mais utilizar o livro. Ele expira, vamos dizer assim. Aí, esses livros mais antigos, quando eles não são muito antigos, quando eles acabaram de expirar, a gente pegava e colocava e dava para os alunos. Colocava ou no lugar para eles poderem escolher, ou a gente dava ativamente para os alunos. Então, às vezes, eles tinham um livro que eles trabalhavam em sala de aula de uma certa coleção, por exemplo, e às vezes eles tinham um livro anterior, mas daquela mesma coleção, então ele era muito parecido, tem pouquíssimas diferenças, ele tinha em casa, então
aí dava para ele conseguir fazer alguma coisa e continuar acompanhando aquele tema também num trabalho de casa ou estudando a mais ali aquela matéria. Pois bem, então é assim mais ou menos que se organiza. Então, esse é um programa do governo federal, ok? Acontece que o Estado de São Paulo disse assim, nós não vamos mais usar isso. Nós vamos usar só o livro digital. E aí a gente tem que olhar para os dados científicos para entender o que está acontecendo, né? E aí eu fiz uma pequena pesquisa aqui, olhando o que tinha de comparação. E aí eu vou apresentar para vocês aqui. Nós temos em primeiro lugar, temos poucas pesquisas sobre isso. E aí é preciso dizer assim, do ponto de vista científico, quando a gente tem uma prática que ela é implementada em algum processo aplicado, como por exemplo a educação, mundialmente, como a utilização dos livros didáticos, né, na maior parte dos lugares, e esta prática ela está muito bem consolidada, ainda que nós tenhamos várias dificuldades em termos de produção científica para entender qual é o efeito específico disso, né? E aí a gente quer mudar esta prática, esta é uma possibilidade. Mas a gente utiliza um princípio de cautela. A gente vai mudar se a gente tiver a demonstração científica de que essa mudança é positiva. Pois bem, isso começou a ser utilizado, a ser estudado em vários lugares. Tem principalmente, que eu vi aqui, alguns estudos da Coreia do Sul. É o lugar que eu acho que tem mais pesquisa nesse sentido, né? Comparando livros impressos, né? Printed textbooks, com os e-textbooks, né? Os livros virtuais. Uma parte importante dessas pesquisas não está olhando simplesmente para um livro que ele era físico e ele passou para a esfera digital, mas livros que são interativos. Então eles têm uma natureza um pouco diferente, porque você consegue ali produzir outras coisas que num livro virtual normalmente você não conseguiria e também não conseguiria num livro físico. Mas eu vou aqui mostrar para vocês algumas pesquisas, eu vou colocá-las todas aqui embaixo, só para vocês entenderem quais são as principais que apareceram aqui, e aí eu vou fazer alguns comentários sobre os principais conhecimentos que a gente pode extrair aqui. Eu vou falando aqui para vocês em língua portuguesa, uma tradução livre aqui, desses artigos, que são os primeiros que apareceram aqui, os que fazem mais sentido diretamente para esse tema que a gente está abordando, né? Então tem esse aqui, que é o projeto de livros didáticos digitais da Coreia do Sul, né? É um estudo de 2010. Esse outro aqui é e-book interativo, leitura com e-book interativo versus uma leitura com um livro baseado em papel, comparando os efeitos desses diferentes meios na escola média, né? Estudantes, da compreensão de leitura desses estudantes, tá? Esse texto aqui, ele é de 2021, ele é bastante recente, né? Portanto, ele tem aí uma leitura bem atual. Esse aqui é eficácia do aprendizado e o custo-efetividade, né? Porque essa é uma coisa importante, até uma alegação importante que foi discutida agora, que é a questão da economia, né? Você ter menos custos. Em tese, eu vou discutir isso já com vocês. Do livro impresso versus o e-book, né? Com material instrucional em um curso de contabilidade financeira introdutória. Então isso aqui é na universidade. Grande parte desses estudos, a maioria são em universidades, né? Tem poucos aqui que são no ensino elementar ou ensino médio. Tem alguns aqui, mas a maioria é em universidade. Aqui, esse aqui é eletrônico versus tradicional impresso, né? O livro tradicional impresso. Um estudo de comparação da influência no aprendizado de universitários. Esse texto aqui é de 2013, tá? O próximo aqui, modeling, modelação, modelando, né, ferramentas de livros digitais ou encorajando a leitura no papel, né? Qual que a gente vai fazer? A gente vai encorajar a leitura no papel ou a gente vai modelar, a gente vai ensinar a usar livros virtuais? Quais são os efeitos desse meio na escolha da utilização do livro didático, né? Vamos lá para o próximo. Esse aqui é de quando? Deixa eu ver, 2020. Também um texto recente. Tá? Eletrônico versus livro impresso. Uma comparação, o estudo de comparação da efetividade do fim, né, do ensino médio para livros de física, tá bom? Livros digitais ou impressos. Quais estudantes preferem e por quê? Então eu vou explicar já, entre os conhecimentos que eu vou falar para vocês aqui, que eu levantei, está esse aqui. Isso aqui é uma questão levantada não só por esse artigo, mas por alguns dos outros que eu mostrei aqui, tá? Esse aqui é qual é melhor para estudar, o livro impresso ou o livro digital? Um estudo exploratório de
natureza qualitativa. Como eu disse, né, esses estudos estão começando, então você vai ter estudos assim mais iniciais, mais qualitativos, que vão apontar algumas questões para a gente prestar atenção, e é por isso que eu vou dar algumas sugestões, inclusive aqui de pesquisa, para a gente concluir coisas melhores a partir da exploração desse tema. Esse aqui é muito legal, tá? Muito legal mesmo esse estudo. Ele é uma meta-análise dos efeitos do e-book em estudantes de matemática, né? O que esses estudantes conseguem alcançar, né? Estudantes de matemática. E eles pegaram aqui desde crianças bem pequenininhas até crianças maiores. Então, ele começou com criança na pré-escola e não só em estudantes universitários ou ensino médio. É um estudo de 2022, tá bom? Esse aqui é aprendizes no ensino médio, né? Continuidade da intenção de utilizar textos digitais, né? Eletrônicos, né? Um estudo sobre a usabilidade deles, tá? É isso, basicamente. Esses são os estudos principais aqui. E aí eu vou sumarizar aqui para vocês quais são os principais conhecimentos que a gente conseguiu desenvolver até agora. Vamos lá. Primeiro sobre a preferência. E a preferência é importante para a gente pensar em termos de motivação, né? A grande maioria dos estudos, desde o ensino fundamental, médio até superior, apontam que há uma preferência pelo livro impresso, né? Existem vários motivos pelos quais as pessoas dizem isso. Às vezes é por conta do extrator, às vezes é por conta da anotação, às vezes tem outros motivos também mais inespecíficos, mas a maioria diz que prefere os livros que são físicos. E isto é uma realidade que isso pode se modificar, porque as pessoas vão tendo mais contato com o contexto digital, e também nós estamos falando de estudos que são estrangeiros, portanto pode haver uma diferença cultural importante em relação ao Brasil. Mas hoje, em geral, a gente tem a informação de que as pessoas preferem o livro físico. Ainda que, quando você vai olhar a quantidade que eles acessam em termos de livros, principalmente na universidade, quem está usando o livro na esfera digital acaba tendo acesso a outros textos, a mais textos, porque, obviamente, é muito mais fácil a logística para você ter acesso a outros textos do que na esfera física, né? Que você acaba tendo ali um texto base que você acaba se atendo a ele, porque não tem logística para ter um monte de livros acessível ao mesmo tempo. Quando os estudos comparam o aprendizado com o livro digital ou com o livro físico, na maior parte das vezes não houve diferenças de aprendizado. Houve certos estudos em que houve diferença, principalmente naquela meta-análise de ensino de matemática e na de física também. Talvez seja uma coisa mais cabível para ciências naturais, ou ciências formais como a matemática, não sei. Talvez seja o caso. Isso a gente só vai saber depois de muitas pesquisas científicas. Não dá para dizer isso ainda. Claro que são todos estudos muito pequenos, né? Estudos com ainda muitas dificuldades de controle experimental, né? Estudos em geral com delineamento quase experimental. Enfim, ainda tem muita coisa para a gente entender nesse campo. Mas existe sim alguns estudos que apresentam alguma melhoria, algum incremento quando se utiliza os livros digitais, sobretudo quando são livros interativos, mas nem sempre. No caso da meta-análise, por exemplo, não havia diferença se o livro era interativo ou não era. Terceiro, uma das coisas que apareceu na esfera aí digital é a presença dos distratores. O que é um distrator? É outra coisa que vai te distrair de fazer aquilo que você estava fazendo, que era fazer a leitura, fazer o estudo de um certo ponto. É claro que é possível, e eu já vou discutir isso, é possível que a gente pense em termos de alguns equipamentos que não tenham a presença de distratores. Por exemplo, você pode ter, por exemplo, um aparelho que é dedicado só para livro. Mas aí tem outras implicações que eu já vou trazer aqui para vocês. Mas, de fato, isso apareceu como uma questão, né? Você pode ter outras coisas que você vai olhar, como notificações de aplicativos. Você coloca ali o e-mail, coloca o WhatsApp, coloca o Instagram. Isso pode prejudicar de alguma forma esse processo de aprendizado. Bom, tem duas coisas aqui muito importantes a se considerar contra essa possibilidade. A primeira é a questão de acesso. Nós temos, em termos nacionais, uma desigualdade muito grande e temos aí em qualquer rede e em qualquer escola. De fato, o governo do estado tinha declarado, quando fez a primeira proposta de alteração para a esfera digital, que ia dar o computador para aqueles que tinham menos condições financeiras. Mas veja, como é que se faz esse processo de demonstração que fulano tem menos condição financeira? Isso é um pepino, um problema burocrático, é um problema às vezes social, né? Porque pode-se construir alguma situação de estigmatização, porque são as pessoas que são miseráveis ali que vão receber, e aí você tem que demonstrar isso. As pessoas eventualmente não estão nessa faixa de miserabilidade, mas elas estão numa faixa
porque não tem condições de comprar um outro aparelho e eventualmente não farão, né? E aí eles podem ficar sem esse acesso ou ainda ficar utilizando esse acesso num equipamento que é o mesmo que tem o WhatsApp, que tem Instagram, que tem Gmail, que tem o e-mail, todas as coisas, e portanto você tem um nível de distrator muito alto, né? É claro que, veja, aqui nós temos uma questão importante. Hoje, grande parte das vezes, os alunos também não levam o livro para casa, né? Então, isso talvez não seja a principal questão nesse sentido fora da escola. Ela é uma questão dentro da escola, né? Então, dentro da escola, eu vou utilizar o quê? Quando eu estiver em aula, eu vou utilizar o tablet? Qual tablet? Eu vou usar o computador? Qual computador? Eu vou ter que levar para a escola? Como é que eu vou colocar isso na tomada, né? Porque grande parte das vezes, principalmente os que estão mais velhos, estão com a bateria viciada, qual é a estrutura de energia que tem nessa escola? Olha quantas coisas que estão colocadas aqui. Vamos imaginar que eu tenha o meu computador e eu leve para a escola, certo? Eu estou levando o meu aparelho para a escola. Isso pode ser um problema econômico para mim, porque eu estou gastando dinheiro ali que pode ter uma repercussão dentro da minha casa. Qual que é o motivo que justifica que eu utilize o tablet ou o computador e não um livro? Existem discussões aí sobre questões financeiras, né, para você não gastar esse livro, mas quanto que é esse tablet? Quanto que é esse computador que eu estou gastando? Eu não vou discutir aqui neste vídeo, né, não é o meu objetivo discutir se tem outros interesses nessa modificação, né, se tem aí conflito de interesses. Existe esse debate porque o secretário ele é um empresário do ramo de tecnologia, um dos donos da Multilaser, mas aqui eu estou abstraindo a questão de São Paulo. Estou falando assim, se alguém quiser discutir isso em algum momento, quais são os parâmetros, como é que a gente vai utilizar a racionalidade para fazer essa discussão aqui. Mas se eu estou deixando de gastar com livro, estou gastando com um tablet ou com um computador, eu estou gastando menos? Essa é a primeira questão, né? Quanto que isso vai quebrar e eu vou precisar repor? Então, no final das contas, se eu fizer essa conta, como é que fica ela? Segunda questão, do ponto de vista ambiental, né? Quais são os impactos comparativos entre eu comprar livros, né, papel, e aí como é que é feito esse descarte, precisa fazer toda essa discussão, e se eu comprar um tablet ou computador, como é que é esse descarte depois desse lixo eletrônico? É claro que, em tese, isso poderia durar muitos anos, mas dura muitos anos. Os equipamentos eles têm hoje uma durabilidade muito pequena, tem uma obsolescência programada, assim, que é muito curta, talvez outros recursos que sejam adicionados também não sejam compatíveis, enfim, tem muitas coisas para discutir aqui. Portanto, essas duas coisas precisam ser colocadas em pauta se eu for olhar do ponto de vista pragmático. Mas tem uma outra questão aqui, que ela não está presente nesses artigos que eu falei para vocês, que eu mostrei aqui para vocês, né? Porque é de um outro escopo, mas elas estão muito bem demonstradas hoje do ponto de vista científico, que é o prejuízo desenvolvimental, no desenvolvimento principalmente do cérebro, com a utilização de telas. As telas digitais, elas foram incorporadas à infância há muito pouco tempo. Então a gente já tinha preocupações alguns anos atrás, essas preocupações hoje elas estão ganhando corpo em termos empíricos, em termos de dados científicos. Então, existem dados muito preocupantes em relação ao desenvolvimento da infância e da adolescência com a utilização dessas telas. E elas precisam ser colocadas em consideração. É claro que elas não foram mensuradas como telas utilizadas no contexto escolar, como livro didático, porque isso é uma coisa que demora tempo. E como eu disse, quando a gente vai fazer um tipo de avaliação desse tipo, a gente tem que utilizar o princípio da cautela. Se a gente tem esse conjunto de dados científicos que aponta esses prejuízos, a gente pode pesquisar isso, mas a gente tem que ter muita cautela nesse processo. A gente precisa considerar todos esses dados. Então, o que você vê em diversos países europeus, né, é uma redução da utilização de tecnologias na escola. Por exemplo, né, a utilização de tablets, de computadores, de celulares, etc. e tal. Isso é uma coisa que tem sido adotada por países como a Suécia, como a Finlândia, por exemplo, na contramão daquilo que grande parte dos próprios textos científicos, acadêmicos na área da educação pressupõe, né? Você tem toda uma corrente que vai defender a utilização da tecnologia na escola, que vai dizer, olha, nós somos analógicos, os alunos são digitais, então esse descompasso causa um problema no aprendizado. E tem um conjunto
de outros pesquisadores, né? Esses dados não são claros, é verdade, eles não são ainda suficientes, e sistemas inteiros de ensino, bons sistemas de ensino, que têm dito, não, isso aqui, a gente interpretando esses dados em relação à relação dos indivíduos, da infância, da juventude, com as telas e com as novas tecnologias, a gente está vendo isso aqui maus sinais, então a gente está tomando outras decisões aqui. Então existe esse movimento em alguns países, e todos eles devem ser considerados, né? E tudo isso deve ser considerado para a gente interpretar essa evidência de um ponto de vista muito mais amplo. Não é simples você tomar a decisão de um sistema, principalmente um sistema como o de São Paulo, é o maior que tem no país, né? Para você implementar na educação, porque é um conjunto sistemático muito robusto. Todas as coisas têm um impacto muito grande e depois é muito difícil a gente fazer qualquer alteração. Bom, dito isto, o que eu entendo que seria razoável para o governo do estado de São Paulo, seja esse ou qualquer outro governador ou secretário, ou para qualquer outro estado ou município, ou MEC, que pode pensar em entender de uma maneira mais apropriada e no contexto brasileiro quais são os possíveis efeitos desse tipo de alteração. É pensar em termos de pesquisa científica. Então, vamos imaginar o seguinte, que a gente tenha um município ou que a gente tenha um estado que diga o seguinte, olha, eu vou pegar um tanto de escolas estaduais aqui do estado de São Paulo, de vários municípios, né? Escolas que são do domínio do estado, né? Ou fazer algum consórcio com municípios para fazer isso também na esfera municipal. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar certos processos de ensino que sejam muito similares, muito esquemáticos, né? A gente programa isso de uma maneira muito bem planejada. Só que tem uma diferença fundamental. Em metade delas que a gente vai sortear, a gente vai utilizar livros digitais, e aí metade delas a gente vai utilizar livros que são físicos. E a gente vai mensurar os processos de aprendizado desses dois grupos, né? Essas mensurações devem ser cegas, ou seja, deve ser a mesma avaliação. Quem está mensurando isso não sabe quem estudou de um ou de outra forma. E a gente vai fazer uma produção de dados que seja longitudinal, ou seja, não é um negócio que eu vou fazer agora e aí 6 meses, daqui 6 meses eu vou saber, né? Eu vou fazer agora e aí eu vou acompanhar, e aí depois de alguns anos eu vou ter um dado mais sólido. Além disso, é importante que, neste caso, se tenham outras medidas que não sejam só de aprendizado acadêmico. Então, a gente pode ter medidas, por exemplo, de problemas de comportamento, medidas de saúde mental, eventualmente com a parceria com outros tipos de serviços. Então, a gente pode fazer uma mensuração ecológica naquele contexto para a gente entender quais são os outros possíveis efeitos. Aliás, também uma avaliação desse descarte de resíduos sólidos também, para a gente pensar em termos aí, ambientais, né? Então, tudo isso não é difícil para um governo como o Estado de São Paulo. O que a gente não pode fazer é tomar a decisão de uma maneira apressada, assodada, porque você tem uma certa convicção. Acho que as várias convicções que se apresentam aí diferentes e que são contraditórias com muitas coisas, elas são positivas, mas elas têm que se manifestar em termos de um interesse para a gente conhecer de fato o que está rolando. Então a gente faz pesquisa científica, a gente consegue produzir um conhecimento longitudinal e aí a gente usa esses dados para tomar qualquer decisão. E aí, provavelmente, no futuro, aliás, eu falei de 2 grupos, mas pode ser vários grupos, né? Provavelmente a gente pode pensar em outras coisas, por exemplo, como é que a gente pode? A gente poderia, por exemplo, fazer com que cada um desses estudantes tivesse um livro, levasse para casa e na escola usasse uma versão digital, ou tivesse os 2. Por exemplo, o meu tema principal é educação especial. Nós temos um problema muito sério na educação especial, que é de adaptação de livro didático, porque o livro didático ele vem pronto. Só que eu tenho indivíduos que são indivíduos público-alvo da educação especial, que eles eventualmente precisam de adaptações individualizadas. Só que aquele livro pronto, ele vai dificultar muito eu fazer isso em torno dele, porque está ali pronto. Agora, se eu tivesse esse livro interativo em nível digital e editável, aí era outro lance, era outra coisa, né? Porque aí no processo de avaliação daquele indivíduo, eu poderia pegar aquele livro e eu poderia modificá-lo de modo que ele tenha uma versão personalizada, individualizada para as suas necessidades. Talvez até no futuro a inteligência artificial possa nos apoiar nessa individualização. Então você imagina que cada um tem o seu livro didático e esse livro didático possa ser individualizado com base em algumas
informações que eu lanço dentro do sistema, porque eu tenho a avaliação do indivíduo, ou que ele, o próprio sistema, pode ir reconhecendo e vai fazendo adaptações com base nessa inteligência artificial para se adaptar a um certo perfil ou necessidade do indivíduo. Olha aí, possibilidades que a gente vai levantando, né? Com o nível que está a inteligência artificial hoje, não é uma coisa totalmente descabível, né? Então, são algumas possibilidades para a gente pensar no futuro da educação e do futuro dos livros didáticos, que sejam virtuais ou físicos. Eu vou colocar aqui 2 vídeos para vocês continuarem no canal. Manda para todo mundo aí. Vamos subir o nível desse debate aí sobre educação no Brasil. Vamos botar ciência na jogada. Um grande abraço. Tchau para vocês.